o quarto e último vídeo da série Planejamento Pedagógico com Foco no Enem. Sem dúvida nenhuma, uma série que tirou muitas dúvidas de professores, diretores, coordenadores. Não percam, hein? Esse último vídeo. Nesse último vídeo da série Planejamento Pedagógico com Foco em Resultados no Enem, eu deixei para falar sobre um assunto muito específico, mas também muito importante, a avaliação. Não há sentido se falar em um planejamento pedagógico com foco em resultados sem falar do processo avaliativo dentro da escola. E eu queria logo dar uma notícia, que é uma notícia chocante para alguns de vocês. O que a gente tem percebido é que as escolas têm enveredado por um caminho completamente equivocado no que diz respeito ao desenvolvimento das habilidades e a consequente avaliação dessas habilidades. Eu vou tentar dividir a minha fala em duas partes para que vocês possam entender isso de uma maneira assim bem adequada e que para que isso não gere nenhum tipo também de ruído na comunicação, algum tipo de má interpretação. Então vamos lá. Primeira coisa, a escola, ela para ter bons resultados no Enem, ela tem que desenvolver aquelas habilidades da matriz de referência do Enem. Eu acho que isso já ficou claro nos 3 primeiros vídeos que eu fiz. Então, a prova do Enem vai avaliar se o aluno tem ou não aquelas habilidades desenvolvidas e em que medida tem essas habilidades desenvolvidas. Tudo bem, então o Enem avalia. Quem desenvolve essas habilidades é a escola, ou pelo menos a gente pensa que ela contribui bastante para esse desenvolvimento. Há quem diga que essas habilidades são desenvolvidas durante o convívio social, nos mais diversos momentos da vida do aluno, e eu concordo inclusive com isso. Mas também concordo que a escola tem um papel muito importante no desenvolvimento dessas habilidades. Então tudo bem, a escola tem esse papel. O problema é que durante esse trajeto do ensino médio, durante esse percurso, a escola tem que vir percebendo se essas habilidades elas estão ou não desenvolvidas. E para isso, o instrumento mais adequado para que a gente possa fazer essa verificação, aliás, o conjunto de instrumentos, é um conjunto de instrumentos que esteja inserido dentro de uma perspectiva do que a gente chama de avaliação formativa. Essa avaliação formativa é uma avaliação em que o professor ele consegue acompanhar o desenvolvimento do aluno através de algumas atividades, através de algumas tarefas. E aí a gente tem, a literatura mostra para a gente uma gama, um leque bastante amplo sobre isso. Eu posso ter, por exemplo, a produção de portfólios, eu posso ter a produção de relatórios, eu posso ter o uso de rubricas, até mesmo questões, resolução de questões, mas questões de resposta livre, não necessariamente questões objetivas. Eu tenho até uma coisa para falar sobre isso. Uma questão de resposta livre, ela é uma questão que possibilita ao professor muito maior, mas muito maiores informações sobre o desenvolvimento do aluno em determinada habilidade do que questões objetivas. Então, quando a gente fala em questão objetiva, a questão objetiva ela devolve muito pouco para o professor. A gente só sabe se o aluno errou ou se ele acertou. A gente não sabe que dificuldade ele teve no meio desse processo. E é por isso que um outro instrumental, outros instrumentos inseridos numa perspectiva de avaliação formativa são necessários. Porque nessa avaliação formativa, o que vai acontecer? O professor analisa essa produção do aluno, dá o feedback para o aluno tenta refazer isso, ou então o professor dá outro conjunto de tarefas semelhante para ele e vai analisando o desenvolvimento dele passo a passo. Passo a passo. Assim é muito mais fácil de a gente verificar. O equívoco que as escolas cometeram e vem cometendo é achar que avaliar com foco no desenvolvimento de habilidades é necessariamente avaliar com um instrumento igual ao do Enem. E por isso tem se disseminado a cultura dos simulados nas escolas. As escolas têm entendido que realizando simulados, toda avaliação for um simulado igual ao do Enem, isso melhora o desenvolvimento das habilidades. Isso não é verdade. Os simulados têm uma capacidade, sim, de dar uma devolutiva. Os simulados têm importância nesse processo. Eles têm importância. Mas o uso deles de maneira isolada, afastada da utilização de outros instrumentos,
infelizmente, não vai levar aos resultados. Eu tenho que dizer isso e ser bem taxativo. Eu não tenho nada contra os simulados, repito, eles são muito importantes nesse processo, mas eles de maneira isolada não vão conseguir produzir os resultados que você espera. Eu acho que até que eu já contei essa historinha, né? No outro vídeo, acho que foi no segundo vídeo, de um gestor que aplicou 8 simulados estilo Enem durante o ano com os alunos dele e não viu o aumento de rendimento de um ano para o outro, né? Não viu assim uma melhora porque ele imaginou que só a utilização dos simulados faria com que os alunos aprendessem mais. Isso não é verdade. A gente tem que ponderar que o que faz com que o aluno aprenda é um outro tipo de avaliação, um tipo de avaliação que está nesse campo que a gente chama de avaliação formativa. É preciso isso. É claro que o desafio para esse tipo de avaliação é muito grande, porque no Brasil a gente trabalha com muitos alunos dentro da sala de aula. Trabalhar com esse tipo de avaliação dentro de uma sala com 25 alunos, até 30 alunos, isso daí é até razoável. Mas quando você fala em 50, 60, 70 e um professor que tem 10, 12, 14 turmas para atender, realmente vai ficar inviável. Mas não é por isso que a gente tem que dizer que este é o melhor processo. Este, sem dúvida nenhuma, é o processo mais adequado. Então, o equívoco que se comete é achar que para se desenvolver as habilidades, a melhor avaliação para isso é uma avaliação que seja igual a do Enem. E aí vem a segunda parte da minha fala. Certa vez, numa palestra que eu dei, eu fui questionado sobre isso. Professor, se esse não é o melhor instrumento, para colaborar, o melhor instrumento avaliativo para colaborar com o desenvolvimento das habilidades, então por que o INEP usa esse instrumento? Essa pergunta ela é muito boa mesmo, e ela me dá a oportunidade de esclarecer algumas coisas. Primeiro, existem 2 tipos de avaliação, a avaliação interna e a avaliação externa. O Enem é uma avaliação externa. O objetivo do Enem é verificar se o aluno ele possui aquelas habilidades da matriz de referência, em que medida possui, e selecionar ele para o ensino superior através de uma nota. Hoje é basicamente isso. Eu posso dizer que o Enem está restrito a esse objetivo. Ok, o que acontece? Isso não é uma avaliação interna, não é uma avaliação escolar. Já é uma avaliação que vai pegar o aluno lá no final do processo e verificar se ele tem ou não, dar uma pontuação para ele e selecionar ele para o ensino superior, ou não. Na escola, a perspectiva de avaliação tem que ser diferente. Dentro da escola, a perspectiva de avaliação é uma perspectiva de avaliação que colabore com o processo de ensino-aprendizagem, que faça com que o aluno consiga se desenvolver. Por isso que é muito comum hoje, e quando eu falo muito comum, é mais na literatura internacional. Na Inglaterra, em Portugal, não se falar mais só em processo de ensino-aprendizagem, como a gente lê muito na literatura brasileira, mas se falar em processo ensino, aprendizagem e avaliação, entendendo que a avaliação é algo fundamental para os outros dois, para o ensino e para a aprendizagem. Então é preciso que a gente tenha essa perspectiva, é preciso se esclarecer isso daí. Tudo bem? Essa é uma discussão muito bacana, muito interessante, que eu não vou ficar surpreso se ela suscitar algumas dúvidas. Aí você deixa um comentário aqui embaixo do vídeo e eu vou ter o maior prazer em te responder. Ou então pode mandar inbox para mim, lá pela minha fanpage, Desvendando o Enem com Jorge Castro. Pode mandar lá, se você não quiser se identificar, né? Nos comentários aí do YouTube sempre aparece a identificação, mas se você mandar lá inbox para mim, não tem problema. Qualquer coisa, aparece sempre o meu telefone nos vídeos. Esse telefone é o WhatsApp, você pode entrar em contato comigo, inclusive para consultoria, para palestras, ou só para tirar uma dúvida. Tudo bem? Gostou da nossa dica? Gostou do vídeo? Então faz um favor, curte, compartilha, indica para um amigo, se inscreva no canal, porque aqui é Desvendando o Enem com Jorge Castro.